Tem fogo aí? Glória a Deus. Se você está cansado, eu quero te dizer que acabou de começar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nessa noite, eu queria primeiramente agradecer pela oportunidade. E eu quero ressaltar que é uma responsabilidade enorme. Já é uma responsabilidade na nossa igreja, dentro da nossa própria casa. E ainda uma responsabilidade maior ainda para falar da palavra de Deus para pessoas com quem a gente não convive. Mas eu quero te dizer que eu tenho certeza que os céus têm uma palavra reservada para você essa noite. Eu quero te dizer que essa é a hora de você pegar seu copo de água, a hora de ir no banheiro, porque a gente vai ler a palavra, amém? Então, se você tem algo para fazer, você tem esses 5 segundos, amém? Queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Olha para esse irmão bonito que está do seu lado e diga para ele: você é luz. Diga com voz de profeta: você é luz. Glória a Deus. Aqueles que acharam, digam amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não pode se esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim iluminará todos os que estão na casa. Assim, brilhe a sua luz sobre os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai através de vocês. Amém? Glória a Deus. Poder se assentar nessa noite? Nessa noite eu queria primeiro te dizer que você é luz e que o Senhor depositou sobre você uma responsabilidade. Amém? Primeiro eu quero te explicar o que é uma candeia. Uma candeia é uma pequena vasilha feita de barro, abastecida com óleo e que é pendurada em um lugar alto. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que você tem feito para trazer o reino de Deus para a terra? O tema dessa vigília é Jesus fez-se o reino de Deus em nós. Eu quero te dizer que como embaixador do reino, trazer o reino de Deus para a terra também é uma responsabilidade minha e sua. Eu quero dizer para você que não faz sentido esconder algo que brilha embaixo de um cesto ou embaixo da cama. A palavra vai nos falar sobre a parábola da candeia em 3 evangelhos. Em todos 3 o Senhor faz a mesma pergunta: porventura alguém acende uma candeia e a coloca embaixo da cama, ou embaixo de um cesto, ou embaixo de uma vasilha? A pergunta de Deus para você nessa noite é: onde você colocou aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos? Onde você colocou a luz que o Senhor depositou sobre a sua vida? Eu quero dizer para você que Deus ele não faz nada em vão. Então, se Deus te deu algo e você guardou, eu quero te dizer que essa foi a noite que o Senhor preparou para resgatar. Amém? Eu não sei como você está hoje. Eu não sei como você veio até esse lugar. Eu não sei se você se encontra como alguém que recebeu os dons de Deus e os enterrou. Eu não sei se você se encontra como a dracma que se perdeu dentro de casa. Eu não sei se você se encontra como o filho pródigo que escolheu sair. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que veio te resgatar nessa noite. Eu quero te dizer que existe um Deus que veio te mostrar que você precisa limpar a casa para trazer à tona a luz que Ele depositou sobre a sua vida. Eu quero te dizer que não importa se você caiu, não importa onde você caiu, eu quero te dizer que essa é a noite que você precisa levantar. O Senhor na sua palavra vai nos dizer que Ele nos constituiu sal e luz. A gente sabe que o sal ele é utilizado para preservar uma comida.
ele é utilizado para dar sabor. E é sobre o sabor que eu quero falar nessa noite. O que você tem feito no seu dia a dia que tem demonstrado o sabor de Deus? O que você tem feito no seu dia a dia que tem demonstrado luz de Deus? Eu quero te dizer que você é uma referência. Você é um sacerdote. Eu quero dizer que aonde você chega, você tem a obrigação e você tem o prazer de ser o embaixador do reino. Eu quero te dizer que aonde você chega, você tem o prazer e a responsabilidade de ser a face de Deus. O Senhor, quando nós iniciamos uma caminhada, Ele deposita um propósito sobre a nossa vida. Não é verdade? O Senhor, a gente sabe que Ele nos entrega dons. E muitas das vezes no decorrer da nossa caminhada, a gente recebe esse dom, a gente recebe essa luz. E a gente acaba deixando que algumas situações ofusquem essa luz em nós. Eu quero te dizer que essa é uma noite de reflexão. É a noite que você precisa resgatar esse brilho que existe dentro de você. Essa é a noite que você precisa resgatar o sabor de Deus sobre a sua vida. A gente recebe algo e a gente está lá caminhando. Só que de repente vem uma pedra, você tropeça. Eu não sei se a pedra que está na sua vida seja pessoas que têm te desanimado. Talvez seja uma tristeza que veio sobre a sua vida. Talvez seja um luto. Só que eu quero te dizer que até um tropeço ele te leva para frente. E eu quero te falar que o que você passa hoje na sua vida vai servir de testemunho para você alcançar outras vidas lá na frente. Eu quero te dizer que o Senhor ele não permite que você passe por uma situação em vão. E o que vai determinar o tempo que você permanece nessa situação é a sua reação. O que vai determinar se você vai continuar na luta, o que vai determinar se você vai continuar no deserto é a sua reação. E o Senhor te trouxe aqui hoje nessa noite para reagir. E Ele está dizendo: filho, levanta, filho, se erga, filho, faça resplandecer sobre os homens a luz que eu depositei sobre você. Aleluia! Algumas vezes na nossa vida as críticas das pessoas sobre nós vão nos fazer parar. Só que eu quero te dizer que não há crítica que faça apagar a luz de Deus sobre a sua vida. Eu quero te dizer que não há pessoas que tentem te desanimar, que são capazes de fazer destruir o brilho de Deus sobre a sua vida. Porque foi cantado aqui nessa noite que quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Então, se o Senhor Deus te entregou algo nas suas mãos, eu quero te dizer que não é o irmão que está do seu lado que vai fazer, porque o que Ele te entregou é seu. Aleluia! E eu quero te dizer que você precisa tomar uma postura na sua vida. Sabe qual é o problema do jovem, pastor? É que ele acha que ele tem todo o tempo do mundo. E ele não tem. O jovem acha que tudo pode ser consertado depois. E não pode. Talvez você tenha enterrado o dom de Deus sobre a sua vida e você esteja pensando: não, Letícia, amanhã eu conserto. Amanhã eu oro. Amanhã eu faço um jejum. Amanhã eu consagro. No primeiro dia do mês que vem eu mudo de vida. A gente deixa muita coisa para o primeiro dia da semana. A gente deixa muita coisa para o primeiro dia do mês. E a gente deixa muitos planos aposentados para o próximo ano. E eu quero te dizer que o Deus que te chamou é o Deus que está te dizendo: ei, filho, você não depende de um dia da semana. Você não depende do primeiro dia do ano. Você não depende do irmão que está do seu lado. Você depende da sua fé. Eu falei ontem lá na minha igreja que fé não é uma situação momentânea. Fé é um estilo de vida. Quando você se ergue e você reconhece que você é a face de Deus na terra, você vai exercer a sua fé todos os dias da sua vida. E você não vai depender do irmão que está do seu lado para te erguer. Porque entenda, o socorro que você precisa não está no irmão que está do seu lado. O socorro que você precisa está no alto. A Bíblia vai dizer: olhei para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem dos que fez os céus e a terra. Eu quero te dizer que se você acha que você depende de alguém para se erguer, se você acha que você depende de alguém para cumprir o plano de Deus na sua vida, você só depende de você. Ei, jovem, entenda: o que Deus depositou sobre a sua vida depende de você. O que Deus te entregou nas suas mãos depende da sua postura. Então, se você se levanta mediante uma situação e você fala: eu não aceito, eu não me conformo com isso,
Glória a Deus. Porque eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus, ela é o alimento do crente. A palavra de Deus é o que te mantém de pé. E se você tem ficado fraco, pare para refletir se não é porque você simplesmente não tem lido a palavra. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E não há como eu conhecer o Deus que eu venho para o culto todos os dias se eu não abrir a minha Bíblia. Não há como eu conhecer o Deus que eu venho buscar no culto se eu depender somente da oração da minha mãe. Ou se eu depender somente da intercessão do meu pastor. Eu quero te dizer que o que vai definir se você vai realmente se tornar a face de Cristo na terra ou não, é o que você vive nas quatro paredes do seu quarto. O que vai definir se você vai viver o novo de Deus sobre a tua vida ou não, é o tempo que você tem dedicado ao Senhor. Eu quero te dizer que capacitado tem muitos, mas jovens disponíveis e dispostos a viver o processo tem poucos. E tem muito poucos porque a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Eu quero te dizer que Deus não te chamou para viver no comodismo. Deus não te chamou para viver na mediocridade. E Deus não te chamou para viver na mesmice. Jovens, chameis porque sois? Chameis porque sois? Então onde está essa força? Eu quero te dizer que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para desbloquear a força que Ele já depositou sobre a sua vida. Eu quero te dizer que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para entender que o novo de Deus vai ser vivido conforme a constância da sua fé. E eu quero te fazer lembrar que depende exclusivamente de você viver as promessas de Deus. Porque o Senhor, Ele te entrega os planos, Ele te entrega os sonhos, mas depende de você não se conformar com a situação. José recebeu sonhos de Deus. Só que eu quero te lembrar que José também, mesmo na prisão, já exercia o dom de administração que Deus havia colocado dentro dele e da sua casa. Eu quero te dizer que não vai ter como você administrar um país, você administrar uma nação, se você não deposita a situação de caos que você tem vivido. Você precisa primeiro administrar um pouco para Ele te colocar sobre muito. Talvez a gente veja o ministério de alguém alavancar. Talvez a gente veja uma pessoa ser levada aos quatro cantos da terra para pregar a palavra e louvar. E a gente pensa, Senhor, eu quero viver o mesmo. Mas será que a gente está disposto a viver o mesmo processo que aquela pessoa viveu? Será que a gente está disposto a viver as mesmas renúncias que aquela pessoa vive todos os dias? Porque ver o que a pessoa posta é muito fácil, é muito bonito. Ver a pessoa aqui em cima falando de Deus ou cantando é muito fácil, é muito bonito. Mas sabe qual é o difícil? Ver as pessoas por trás dizendo, está querendo se amostrar. Ah, mas uma vez, mas é muito. Entenda, a gente vê o que a gente encontra no mundo. A gente não vê as lutas diárias daquela pessoa. E eu quero te dizer que são as tuas lutas diárias que vão te fazer o verdadeiro embaixador do Cristo. Eu quero te dizer que Deus, Ele não coloca um soldado despreparado na guerra. E não pense que porque você é forte, porque você tem força, que o Senhor vai te colocar de qualquer jeito na batalha. Ele vai te dar experiência. Você não vai poder ajudar ninguém se você não se erguer primeiro. Porque eu quero te dizer que se você achar que o ministério feito de aparências vai ajudar a vida de alguém, ele não vai. Se você achar que o ministério que não é firmado em oração, que não é firmado em palavra, vai ter substância suficiente para abastecer a vida de alguém, não vai. E eu quero te dizer que o Senhor depositou algo sobre a tua vida. Não deixe que o inimigo apague essa chama no teu coração. Não deixe que o inimigo faça esconder essa luz que Deus depositou sobre você. Aleluia. Sabe, o inimigo, ele não está preocupado em destruir 100% você. Porque o que tem bastado nesses dias
é o inimigo distrair você. Precisando ter tanto esforço para fazer o jovem se afastar da igreja. Ele só está precisando usar as distrações. Talvez uma amizade, talvez um lugar, talvez um tempo mal aproveitado. E a Bíblia diz que os olhos são as janelas da tua alma. O que você tem visto? O que você tem se alimentado? Quais os recursos você tem usado para se aproximar de Deus? Porque eu quero te dizer, se o recurso que você tem usado for só uma pregação no YouTube, você está vazio. Eita, Jesus! Se os recursos que você tem usado é só vir ao culto, você está vazio. Meu Deus! Porque não adianta você me entregar um copo e ele está puro, ele vai matar a minha sede? Não. Só vai dar vontade. Eu quero dizer que o Senhor, Ele quer transformar essa vontade que há dentro de você em um copo que não vai ser só cheio, em um copo que vai transbordar da presença de Deus. Eu quero te dizer que não adianta ser cheio, porque ser cheio só vai suprir a sua sede. Para você suprir a sede de outra pessoa, você precisa transbordar. Às vezes a gente pensa que a gente precisa encontrar alguém que nos complete. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele não te fez pela metade. Porque eu não sei o seu, mas o Deus que eu sirvo não é um Deus que faz a obra pela metade. Então Ele não te entregaria o ministério pela metade. Ele não te entregaria um sonho pela metade. Ele não te entregaria uma palavra profética pela metade. Então se o Senhor te entregou algo, tenha certeza que se você não viu ainda, é porque você não buscou o suficiente. Eu quero te dizer que o Senhor não te chamou para viver metades. O Senhor te chamou para viver o completo. Porque o Senhor, Ele não mima os seus filhos dando metade de uma laranja. Porque se Ele tiver que abençoar um filho, Ele vai dar uma colheita inteira. E vai ser uma colheita grande o suficiente. Levanta a mão para receber quem quiser. Que não vai abastecer somente a tua vida. Não vai abastecer somente o teu ministério. Isso vai alcançar outras vidas. Isso vai alcançar outras pessoas. Aleluia! Glória a Eu quero te Deus! dizer que você não vai ficar caído. Você não vai ficar prostrado. Porque o mesmo Deus que te entregou algo no começo da tua caminhada é o Deus que permanece do teu lado até quando você cai. O mesmo Deus que falou: ei filho, toma aqui esse sonho. É o mesmo Deus que vai te dar recursos para viver esse sonho. O Senhor não lança um filho seu em um canto qualquer. Ele é um pai cuidadoso. E o inimigo, ele tem tentado colocar mentiras sobre a nossa vida de que nós não somos capazes, de que nós não conseguimos, de que nós não vamos vencer. E eu quero te dizer: ei, se você dependesse da sua força, você realmente não venceria. Mas graças a Deus que você depende da força daquele que te colocou de pé. Graças a Deus que você depende da força daquele que se entregou na cruz por você. E graças a Deus que você não depende dos seus recursos para viver o teu ministério. Aleluia! Com glória! Aleluia! E eu quero te dizer que você precisa ser ousado na presença de Deus. Porque não move o coração de Deus uma pessoa que aceita vir e sentar. Porque ela entra e sai da mesma forma. Verdade. Mas eu quero te dizer que move o coração de Deus um coração que já chega na igreja quebrantado. Move o coração de Deus um jovem que não se conforma com a situação que tem vivido. A Bíblia vai nos contar a história de Elias. Deus fala para ele: Elias, vai até Acabe e diga que eu derramarei chuva. Ponto final. Só que Elias, ele é um pouco mais ousado. Ele não só vai, como ele faz Acabe vir até ele. E não bastando ele fazer o rei daquela nação vir até ele faz com que todos os 450 profetas de Baal subam até o monte. E ele faz com que esses profetas se desesperem.
Eu quero te dizer que você precisa fazer o teu inimigo se desesperar. Eu quero te dizer que não é você que tem que ter medo de falar o nome do diabo. É ele que tem que ter medo quando ele estiver no lugar e você pisar a planta do teu pé. Não é você que tem que ter medo do teu inimigo, filho. É o teu inimigo que tem que temer e tremer quando você chegar. Porque diante de você chega a presença do Deus dos exércitos. Porque diante de você chega a presença de um Deus que pode destruir milhares e milhares com apenas uma palavra. Eu não sei se você sabe, mas Elias faz os profetas subirem até o Monte Carmelo. Você sabe o que significa o nome Carmelo? Jardim ou campo do Senhor. Um jardim é seco ou um jardim é cheio de flores? Eu quero te dizer que por mais que haja tempos na tua vida que não chova, por mais que haja tempo na tua vida que você não veja uma provisão, o Senhor está te levando hoje até o jardim. O Senhor está te levando hoje até um lugar que você vai amedrontar os teus inimigos e você vai dizer: ei, você pode clamar, você pode se rasgar, você pode gritar, você pode se espernear, mas só cai fogo do céu se o meu Deus autorizar. Entenda, o Senhor trabalha com palavras. Então, se o Senhor depositou uma palavra sobre a sua vida, já é o suficiente. Deus diz a Elias: diz a Acabe que vai chover. Então os profetas sobem até o monte, constroem um altar. A Bíblia diz que eles se rasgam, que eles choram, que eles se mutilam, que eles se ferem com lanças. Só que eu quero te dizer, não importa o quanto o teu inimigo se esperneie para te derrubar, você não vai cair. Não importa o quanto Satanás tente mover o inferno para te derrubar, ele não vai conseguir nem sequer abalar a tua estrutura emocional. Porque Elias estava ali em cima como o único profeta de Deus que estava em cima daquele monte. Não importa se você é o único profeta de Deus na sua casa. Não importa se você é o único profeta de Deus dentro do teu trabalho. Não importa se você é o único e o último profeta de Deus no meio do deserto. Você pode ser o único. E perante os homens você pode estar sozinho. Mas no mundo espiritual existe um exército de anjos que está ao teu redor. Então eu quero te dizer, por mais que a multidão de inimigos pareça te afrontar, faça como Elias. Tenha certeza de que se ele falou que vai chover, vai chover. E Elias, ele desafia aquele povo. Ele desafia aqueles profetas. E aos olhos humanos, se eu fosse o povo de Israel que estava ali assistindo, eu diria: Elias é louco. Porque ele está sozinho. Porque o homem no físico não estava vendo o Deus de Israel do lado de Elias. Então os profetas fazem todo aquele vexame e não cai uma brasa de fogo do céu. Meu Deus. Não se assuste com o vexame que teu inimigo tem feito sobre você. Não se assuste com o vexame que ele tem causado ao teu redor para te confundir. Não se deixe confundir. Se agarre na palavra que Deus determinou sobre a sua vida. Então, depois que eles destroem todo o altar, a Bíblia diz que Elias ele vai reconstruir o altar. Eu quero te fazer analisar a sua situação. Se o seu altar estiver destruído, você precisa juntar as pedras. Você precisa limpar o altar, porque Deus não age no meio de sujeira. Você precisa erguer as pedras. A Bíblia diz que ele levou 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel, cada uma representando um filho de Jacó. Eu quero te dizer que nem as pedras que estão na tua caminhada vão servir para te derrubar. Talvez o Senhor tenha permitido essas pedras para te mostrar que você precisa reconstruir o altar. E você precisa ter sensibilidade espiritual suficiente para reconstruir esse altar.
Porque se Elias estivesse vendo somente com os olhos naturais, ele acharia que o altar que os profetas de Baal fez seria suficiente. Só que entenda, o teu Deus não recebe uma oferta de qualquer jeito. Deus não se agrada do sangue de homens. E naquele altar tinha respingo do sangue dos profetas de Baal. Eu quero te dizer que o único sangue que Deus quer receber é o da tua oferta. Glória a Deus. E Elias reconstrói o altar e mais. Ele é tão ousado que ele não se satisfaz somente com o altar refeito. Ele ainda quer que joguem as últimas gotas de água sobre aquele lugar. Sabe por quê? Porque não importa se o altar está molhado, não importa se o altar está seco, o teu Deus faz descer fogo do céu independente da situação. Glória a Deus. Então depois que ele coloca, faz molharem a oferta, faz molharem o altar, talvez as pessoas que estejam ao teu redor, que estejam vendo você derramar água sobre o teu altar, estejam pensando, você é louco. Há dias que não chove, há dias que você está agarrado nessa promessa de que vai chover e nada acontece. Ei jovem, o que você está fazendo na presença de Deus ainda? Só que eu quero te dizer que nem todo desafio que a terra pode te propor é o suficiente para a provisão de Deus. Verdade. E a Bíblia diz que Elias se ajoelha, põe a cara sobre o chão e clama. Elias faz uma oração longa? Não. Elias faz uma oração sincera. Aleluia. A Bíblia diz que quando fores orar, não fale vãs repetições, assim como fazem os pagãos. Deus não está importando com o texto que você vai dizer. Deus não está se importando com a mensagem pronta que você trouxe. Deus está se importando com a oração sincera que você vai entregar a Ele. E depois que Elias faz aquela oração, a Bíblia diz que fogo desce do céu. E depois que fogo desce do céu, ele orienta a castigarem todos os profetas de Baal. Mas eu quero te contar o que acontece depois. Depois que Acabe volta para comer e beber e festejar porque vai chover, depois que o povo de Israel volta para sua casa porque já viu fogo descer do céu, você sabe o que é isso? São pessoas que viram o sobrenatural uma vez e se conformam. São pessoas que viram um milagre uma vez e se conformam. Só que Elias, ele não se conforma somente com o fogo que desceu do céu. Elias quer ver a chuva, porque o Deus que fez ele chegar até a presença de Acabe é o Deus que prometeu a chuva. Aleluia. E a Bíblia diz que 7 vezes Elias manda o seu servo ir até a ponta do monte e observar. O que Elias queria ver? A chuva. Elias já tinha uma palavra. Você já tem uma palavra. Elias já tinha visto um milagre. Você estar aqui já é um milagre. E Elias manda o servo dele 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E o servo dele volta com a mesma resposta. Nada aconteceu. Talvez você já tenha ido buscar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes e nada aconteceu. Só que eu quero te fazer lembrar que não é no seu tempo que as coisas vão acontecer. Aleluia. É no tempo de Deus. Glória. E depois que o servo de Elias vai pela 7ª vez à beira do monte, ele observa, a Bíblia diz que ele viu uma nuvem. Será que uma nuvem é o suficiente para abastecer uma nação de chuva? Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que mais. Não foi uma nuvem grande que ele viu. Foi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Talvez você esteja olhando da ponta do monte e você esteja dizendo: o Senhor é muito pequeno. O Senhor não é o suficiente. Entenda que aos teus olhos pode não ser o suficiente. Mas aos olhos de Deus é mais do que o suficiente para te fazer transbordar. E Elias, ele entende que a soberania do Deus dele é tão imensa que ele só precisava ver uma nuvem.
depois que Elias vê essa nuvem, a Bíblia diz que ele desce. Você sabe o que é isso? É confiança. É confiar na palavra que Deus te entregou. Talvez você não viveu ainda os seus sonhos porque você não está confiando o suficiente. A Bíblia diz que Elias, depois de ver essa nuvem, de ouvir o servo dele falar que viu, ele sai. Talvez você não esteja acreditando que o Senhor está enviando uma provisão sobre a sua vida, mas eu quero te dizer que quando você chegar em casa, você vai ver uma chuva descer e molhar toda a terra que estava seca sobre a sua vida. Carmelo significa jardim. Conjecturo eu que talvez aquele jardim estivesse seco porque há anos não chovia. Só que depois que você reconstrói o teu altar, depois que você limpa o teu altar, e depois que você ergue novamente um altar de qualidade para Deus, Ele vai derramar uma chuva tão grande sobre a tua vida que não há árvore no teu jardim que permaneça seca. Não há flor no teu jardim que permaneça seca. E depois de uma chuva, depois de ser regada, toda árvore dá frutos. Se for uma flor, ela vai dar flores. Se for uma macieira, ela vai dar maçã. Se for um pé de jaca, ele vai dar jaca. Vai dar alguma coisa. Então entenda, depois que você receber a provisão de Deus, se agarre na certeza de que não importa o tamanho, vai vir. Aleluia! Não importa o tamanho, vai acontecer. Glória a Jesus. Eu queria fazer uma coisa nessa noite, já estou encerrando, pastor. Eu queria 3 voluntários. Eu preciso de voluntários. Preciso de mais um, só tem 2 jovens corajosos aqui, não é possível. Será que ninguém recebeu essa palavra até agora? Se você tiver glória, glorifica 1 minuto aí que eu vou explicar a eles. Jesus. Davi, entrega isso aqui para mim, Vinícius, por favor. Deus está te entregando algo, Vini, na tua mão. Só que Gui, Deus cubra, guarde ele livre de toda seta. Está representando o inimigo. Alguém intercede por Gui aí? Só que depois que Jesus te entrega algo, o inimigo vai fazer isso aqui, ó. Chega aqui, Gui. Você não consegue. Você não vai vencer. Você não vai vencer. Você não é capaz. Você não é capaz. Você é fraco. Você não tem força. Você não vai. Você não vai. Você não vai viver. Você não vai viver o amor de Deus. Você não é capaz. Você não é capaz. Só que aí Vinícius, como igreja, vai acabar esmorecendo a sua fé. Porque ele está vendo milagre? Não. Ele só está ouvindo a palavra que Deus falou para ele. E Deus entregou algo a ele. Só que depois que Deus te entrega algo, o inimigo não vai ficar satisfeito. Ele vai investir todas as forças que ele tiver para fazer você se afastar de Jesus. E ele vai fazer assim, ó. Quando o Vinícius menos perceber, ele entra no lugar de Jesus e Jesus se afasta de você. E Vinícius acaba ficando fraco. Ele entendeu. Vinícius acaba ficando fraco porque ele acredita na mentira que Satanás inventou para ele. Ele acredita
que Jesus não desiste de Vinícius. Jesus vai estar sempre dizendo: volta, filho. Te erga. Você consegue. Você vai vencer. Se eu te permitir, você vai conseguir. Só que Vinícius está tão iludido. Tem uma chave aí, filho? Vinícius está tão iludido que ele está pensando que a chave da vitória dele está na mão de Satanás. Só que eu quero te dizer nessa noite, se você estiver pronto para receber, receba. Se você não tiver, deixa para o irmão que está do teu lado porque ele quer. Vinícius está tão iludido, achando que a chave da vitória dele está na mão do inimigo, que ele acaba esquecendo que nem a chave do inferno Satanás tem mais. Porque a Bíblia vai vir dizer que Deus desceu e tomou a chave do inferno. Então, se ele não tem a chave mais nem do reino que ele governa, quem dirá a chave da tua vitória que está na mão de Deus? Se o inimigo não tem mais domínio nem sobre a chave do inferno, que é onde ele está, quem dera ele ter domínio sobre a chave da tua vitória, estamos aqui, filho, que está na mão de Deus. E se está na mão de Deus, não tem profeta de Baal, não tem profeta de Aserá, não tem profeta de Satanás, não tem Baal Nebu, que tome a chave da tua vitória, porque a chave da tua vitória está na mão daquele que venceu a morte, venceu o inferno, venceu o inimigo e vence os teus inimigos. Só que quando Vinícius abre a visão espiritual dele e ele entende que Satanás não tem domínio sobre ele se achega novamente a Jesus. Você consegue entender a dimensão disso aqui? Você reconhecer que Satanás não tem domínio nenhum sobre a tua vida, jovem. Você vai largar qualquer vício, você vai largar qualquer amizade, você vai largar qualquer projeto de Deus, você vai largar qualquer plano que você achou que era de Deus, está vivendo o que Deus te entregou. Quando você abrir a tua visão e entender que o que Deus te deu é muito maior do que o que o inimigo tem tentado te apresentar, você vai receber a chave da tua vitória. Quando você entender que as mentiras de Satanás não têm domínio sobre a tua vida, não tem domínio sobre a tua família, não tem domínio sobre o teu ministério, você vai perceber que a tua vitória não depende de ninguém. A tua vitória depende de você e Deus. Porque é a tua busca, é a tua renúncia, é o que você deixa para trás na tua caminhada que vai definir se você vai receber a tua vitória ou não. Obrigada, meninas. Então, eu já preciso encerrar. Eu espero que pelo menos uma porção dessa palavra você tenha recebido. Eu espero que pelo menos umas 300 mentiras de Satanás você tenha começado a desacreditar. E eu espero que você saia daqui amanhã ou hoje determinado e acreditando que se Deus te entregou algo, Ele vai cumprir. Acreditando que se Deus fez uma promessa para você, Ele vai cumprir. E não deixe o inimigo ofuscar a tua luz. Não deixe o inimigo ofuscar o teu brilho. Porventura alguém acende uma candeia e a coloca embaixo da cama? Faz sentido para você isso? Responde, gente, faz sentido para você isso? Porque para mim não faz sentido algum. Uma candeia, até na casa do povo hebreu, do povo egípcio, seja ela de onde for, ela é um instrumento de barro.
que você não vai deixar o inimigo colocar você embaixo da cama, que você não vai deixar os teus medos te colocar embaixo da cama, e muito menos apagar a tua luz, ou tomar de você aquilo que Deus te deu. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Essa de voz mais alta. Essa aqui é a geração Rema. Palavra. Eu compro muito desses jovens. E pode ter certeza que os diáconos aí, os presbíteros, os pastores, os jovens, vem com tudo. E os outros dois que vêm aí e vêm sempre. Eu só falei para ela, não sabe o caminho. Ela deixa comigo. Abriu. Essa aqui é minha filha, em oração. Que Deus te abençoe. Você está vendo os seus frutos da nossa existência. Deus te abençoe, querida. Tudo é só assim. Salve de palmas para essa vida. Eita Deus.